Agora, o que essa água faz no organismo? Então, nós estamos aqui, nós convidamos para essa palestra o Anderson. Deixa eu só mandar uma mensagem aí para você. Isso. Ativa teu microfone, por favor, Anderson. Boa noite, Anderson. Muito obrigado, viu, querido, por aceitar o convite e estar aqui conosco nessa palestra. Valeu, viu? E a pergunta, Anderson, é essa, né? Nós estamos aqui dizendo que este projeto traz um benefício muito grande para o organismo. E você, como um pesquisador, um estudioso, né? Apesar de jovem, já dedica-se há muitos anos a ajudar as pessoas de forma natural a repor, ou melhor, né, a ter o equilíbrio, né, na saúde. E a gente gostaria de ouvir de você, Anderson. O que você pesquisou e viu sobre esse projeto? Principalmente nesse ponto que estamos falando da labirintite. Olá, Rômulo. Boa noite, tudo bem? Então, agradeço aí pelo convite, né? E quero hoje aí poder dar a minha contribuição aí nas minhas pesquisas sobre essa questão de moléculas da água, né? Eu trabalho com morfologia do sangue e essa profissão, na verdade, é uma profissão que ela tem como por objetivo estudar o formato do sangue, né? Então, por exemplo, o sangue nós só precisamos ter 4 coisas no sangue, que na verdade são glóbulos brancos, que é o nosso sistema imunológico, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Que é a parte vermelha do sangue, as plaquetas, e o que a gente vai falar aqui hoje, que é o que mais interessa, é o plasma do sangue, porque nele consiste, como você disse, 71% de líquidos orgânicos, né? Então, dentro das minhas pesquisas, eu me interessei pelo projeto TIMOL, e aí eu faço vários trabalhos para poder mostrar até para a área médica, né? Através de exames de microscopia de campo escuro, que são algumas imagens que eu mandei para você, quando eu analiso o sangue da pessoa antes, né? Que a pessoa faz a consulta, e depois de 60 dias, 80 dias, eu faço uma nova coleta do sangue para mostrar o quão realmente altera as estruturas das hemácias, né? Então, referente à tua pergunta, né? A água, ela realmente tem um impacto muito grande no nosso sangue. E o nosso sangue é o primeiro sistema, né, do corpo que precisa estar bem. Então, por exemplo, o tema aí hoje é sobre labirintite, né? Então, labirintite nada mais é do que uma inflamação lá no labirinto, né? Então, o projeto TIMOL, ele tem se mostrado muito eficaz aí com os tratamentos que eu faço nos meus pacientes aí, pessoas que gostam de se interagir com a área mais natural. Eu tenho tido excelentes resultados com ele, até, não sei se você já compartilhou a tela aí ou não. Eu posso fazer o compartilhamento agora, ó. Por exemplo, se você quiser colocar aí, por exemplo, uma imagem de um sangue, por exemplo, que está faltando água de boa qualidade aí, né? Água com pH, aonde esse pH e as estruturas moleculares, né, do sangue, por exemplo, neste caso aí, você já consegue observar que as hemácias, que é a parte vermelha do sangue, aquelas bolinhas, elas estão todas grudadas uma na outra. Isso significa que está inflamado, né? O sangue está inflamado. Então é onde eu entro, por exemplo, com o projeto TIMOL, porque em 60 dias, 70 dias, a gente já consegue observar, por exemplo, uma estrutura de sangue totalmente diferente. Então essas imagens que vocês estão vendo aí, ela já mostra que o sangue está carente, né, de um pH melhor, ele está carente, por exemplo, de nutrientes como cálcio, magnésio, potássio, né, que são aí minerais importantes para estar mantendo, por exemplo, não deixando o sangue produzir muitos radicais livres, né, e esses radicais livres vai produzir muita inflamação, né. Então, já na outra imagem, a gente já consegue ver um sangue totalmente diferente. Olha ali, as hemácias todas soltinhas, né, todas separadas uma das outras. Quer dizer que esse sangue aí agora está com um maior teor de hidrogênio, né? E quando nós respiramos, os pulmões ali faz a troca gasosa e isso vai lá para o sangue. Mas isso só acontece se nós tomarmos uma água com uma estrutura melhor, né? Por assim dizer. Então, basicamente, para não se estender muito aqui, então a explicação, na verdade, seria essa, que a gente já consegue ver a diferença de um sangue para o outro entre 60 a 70 dias. Que legal, que bom, hein? Então, eu estou até colocando aqui as duas imagens, eu não sei se eu estou conseguindo, né? As pessoas que estão nos vendo aí pelo YouTube possam, ou até pelo Zoom, estão vendo claramente, né? Mas a gente percebe realmente a diferença muito, muito gritante, né? Entre um sangue, como você diz, né?
sem o uso desse projeto para o outro que está realmente fazendo uso, né? E o prazo, o tempo é o que a gente estipula mesmo, em torno de 60 dias, né, Anderson? Isso, em torno de 60 dias já é o suficiente já para se mostrar uma boa diferença. É claro que, né, vamos abrir um parênteses aqui. É claro que eu peço, por exemplo, para a pessoa também deixar de alguns hábitos, que é muito importante, porque o nosso sangue está tentando se limpar, mas a gente atrapalha esse sistema de autolimpeza, que é onde eu digo para a pessoa, eu digo, olha, procure não ficar ingerindo açúcar, né, leite, queijo, coisas que contêm glúten. Por quê? Porque vai ocorrer uma inflamação, e isso modifica toda a estrutura das alterações morfológicas do sangue. Então, se a pessoa não consegue abandonar o hábito, então demora um pouco mais para se ter uma visibilidade melhor sobre as estruturas do sangue. Então, por exemplo, olhando ali por essas imagens, olhando ali pelo lado, no caso, para nós aqui que está olhando para a tela, seria o lado esquerdo, é um sangue que está precisando fazer um tratamento, precisa ter uma hidratação melhor. Do lado direito, você já consegue observar essas bolinhas, porque o pessoal de casa deve estar se perguntando, tá, mas não estou conseguindo ver a diferença. Bom, é simples. Se você olhar do lado esquerdo você vê as hemácias, que é a parte vermelha do sangue, elas estão todas empilhadas, grudadas uma na outra, como se você pegasse várias moedinhas e colocasse uma moedinha em cima da outra, né? E do lado direito, você já consegue observar as hemácias, né? Todas soltinhas, redondinhas, o sangue recebeu o oxigênio e aí a circulação da pessoa melhora muito, e isso vai desinflamar o organismo da pessoa. Então, por exemplo, no caso da labirintite, a labirintite é uma inflamação do labirinto. Então vamos pensar, né? Se o meu organismo, no caso o sangue, ele está inflamado, várias partes do meu corpo podem inflamar também. Eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter má circulação, eu posso ter as extremidades frias, eu posso ter dores nas pernas, né? Eu posso ter ansiedade, né? Olha só, ansiedade. Eu posso ter insônia, eu posso ter fibromialgia, eu posso ter artrite, artrose, ou seja, até mesmo doenças degenerativas. Legal, Anderson. É por isso que é importante a gente ter conhecimento, né? E traz uma pessoa que pesquisa, né? Que foi a fundo realmente para ver lá o sangue meu, seu, para nos explicar a origem dos problemas, né? E também a solução, né, Anderson? Porque se o sangue está, como a gente mostrou ali, oxigenado, essa questão de inflamação vai controlando, até a fibromialgia que muita gente sofre, né? Exatamente. E entre outras patologias que a gente nem vai falar aqui, porque a lista é gigante, né? A lista é enorme, porque se eu tenho um sangue que não está circulando muito bem, se eu tenho estresse oxidativo, né? Se eu tenho muitas inflamações, o que vai acontecer? Qualquer doença pode aparecer, isso vai depender da genética da pessoa. Então, por exemplo, se as minhas células, por exemplo, elas não estão sendo bem hidratadas, eu posso ter, por exemplo, até resistência insulínica, né? Eu posso ter até resistência insulínica. Então, o meu organismo vai ficar inflamando, e a inflamação é uma das maiores causas das doenças, né? Então isso vai depender da minha genética. Se o meu corpo está inflamado, eu posso desenvolver diabetes, eu posso desenvolver enxaqueca, eu posso desenvolver doenças autoimunes. Isso vai depender do nosso histórico, do nosso gene. Se eu tenho o gene para desenvolver câncer, vai ser câncer. Se eu tenho o gene na minha família, por exemplo, para desenvolver doenças degenerativas como Parkinson, Alzheimer, eu vou desenvolver isso daí conforme a minha genética. Claro que eu sempre digo, né, para os pacientes, que nós não somos refém da nossa genética, entendeu? Nós somos refém dos nossos maus hábitos. Falo muito então, isso, Anderson, falo bastante sobre isso. Não é porque outras pessoas na sua casa têm que você tem que ter, né? Muita gente fala, isso é um problema crônico, é assim, todo mundo na minha família tem. A gente tem que quebrar isso. Eu acredito que você contribuiu muito, Anderson. Fico muito feliz. Primeiro porque eu sei que é corrido para você tem uma agenda cheia e mesmo assim dedicou para nós aqui, né, esse tempo nos explicando. Quem sabe a gente consegue fazer um convite, trazer você em um outro momento e a gente possa debruçar um pouco mais sobre esse tema e você nos ajudar ainda mais a procurar saúde e qualidade de vida. Mas a pergunta é, Anderson, esse projeto então ajuda a pessoa a restabelecer a saúde? Pelo que você já pesquisou.
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Quando eu entendi que a estrutura da água, quando ela é eficaz, a minha célula, ela não vai receber, por exemplo, uma hidratação parcial, ela vai receber uma hidratação integral, né? Então, quando eu comecei a fazer as pesquisas, que eu comecei a ver os resultados, eu disse, é isso que eu quero para o meu consultório, é isso que eu quero para os meus pacientes, e assim eu faço as palestras, né? E as pessoas vão conhecendo esse projeto, que é um projeto maravilhoso, né? É um projeto realmente maravilhoso, e que eu assino embaixo aí. Muito obrigado, Anderson, por nos dar a oportunidade, né, de fazer parte aí dentro do seu consultório, né, de uma alternativa muito viável para as pessoas ter, né, a saúde que nós todos precisamos e merecemos. E obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Um abraço, querido. Obrigado. Eu que agradeço também. Obrigado.